Abum de Bashmaia. As montanhas da Galileia ainda guardam esse som. Foi assim que a voz do Mestre ecoou nas encostas da Terra Sagrada. O que você ouviu agora é uma reconstrução fiel do idioma original, o mesmo que deu forma à oração mais repetida da história. Antes de Roma traduzir o seu ensinamento, antes que o poder suavizasse o seu tom, cada sílaba trazia um peso que poucos compreenderam. Isso porque a linguagem aramaica é muito rica. Até que ponto o que repetimos ainda pertence a Jesus? Em que momento as traduções começaram a ditar a fé? Durante gerações, o mundo recitou uma oração que parecia intocável, mas no idioma original, uma única palavra muda tudo. Shbuk lan Hoben. Em aramaico, Hoben significa dívidas, dívidas reais, concretas, materiais, não pecados. Mas a frase foi reinterpretada de fato para perdoa-nos os nossos pecados. Por que trocar um sentido de justiça por um de culpa? O que tentavam esconder ao alterar essa palavra? Essas perguntas abrem uma fissura na oração mais repetida da história. Porque o Pai Nosso, que você conhece, pode não ser o que foi ensinado, e sim o que sobreviveu depois que o tempo e o poder moldaram o seu significado. O som original não revelava apenas um idioma. Revelava uma outra forma de compreender o divino. Quando se ouve como foi dito pela primeira vez, o texto deixa de ser oração e se torna revelação. E, como tudo o que um dia foi esquecido, encontra eco novamente, no Vale da Redenção. O aramaico não era uma língua morta. Era o idioma vivo do cotidiano, falado nos mercados, nas estradas e dentro das casas. Jesus cresceu ouvindo-o desde a infância, moldando sua voz com sons que uniam o concreto ao espiritual. Cada palavra continha mais do que um significado. Carregava um gesto, uma emoção, um modo de olhar o mundo. Traduzir isso para o latim ou o grego não era apenas trocar palavras. Era mover ideias entre mundos diferentes, ligando o aramaico falado por Jesus no ano zero às línguas que dominariam o cristianismo nos séculos seguintes e moldariam a igreja. As línguas modernas dividem o pensamento em partes: o corpo, a mente, o espírito. O aramaico não separava nada. Tudo era dito como um fluxo único, onde o divino e o humano se misturavam sem fronteira. Por isso, cada sílaba de uma frase ensinada por Jesus continha algo que as traduções jamais conseguiram repetir. Quando Roma assumiu a tarefa de registrar o ensinamento, a intenção não era somente preservar a ideia, mas também padronizar. O idioma do império precisava de precisão jurídica, não de ambiguidade poética. As palavras do Mestre, cheias de movimento e de sensações, foram alinhadas para caber num pensamento lógico. E nessa tentativa de proteger o texto, parte de sua alma foi silenciada. A força do aramaico está na experiência. Quando Jesus dizia Malkuta Dalaha, o reino de Deus, ele não falava de um território distante. Falava de um estado de presença. A palavra Malkuta significa ao mesmo tempo reinado, soberania
e movimento interior. É algo que se manifesta, não algo que se conquista. Ao traduzir como reino, a frase ganhou contorno político, perdeu a respiração espiritual que o mestre pretendia. Esse é o ponto em que a tradução deixa de ser apenas uma ponte e passa a ser um filtro. O idioma latino reduziu o que era visão a um conjunto de dogmas. O que era caminho se transformou em doutrina. O que era experiência se tornou instrução. E talvez por isso, quando repetimos o Pai Nosso, sintamos a solenidade, mas não o impacto que as primeiras vozes sentiram. O aramaico é formado por raízes triconsonantais, 3 consoantes que geram famílias inteiras de significados. Alterar uma vogal muda a imagem, o tempo, o tom. Por isso, cada palavra de Jesus era uma arquitetura sonora. O significado não vinha apenas do que se dizia, mas de como era dito. Ao recitá-lo, as pessoas não ouviam apenas uma mensagem. Elas sentiam uma vibração que tocava a fé antes mesmo da razão. Essa diferença é o que faz o texto antigo parecer misterioso para quem o lê hoje. A fé moderna busca instrução, mas a fé aramaica buscava correspondência. A oração não era um pedido, era um ajuste entre o interior e o exterior, entre o ser humano e a presença que o sustentava. Traduzir isso é impossível sem perder parte da essência. E ainda assim, é preciso tentar. Porque é dentro dessa tentativa, entre o som original e as palavras que o substituíram, que se esconde o verdadeiro significado do Pai Nosso. O Pai Nosso que atravessou os séculos não é o mesmo que ecoou pela primeira vez. As palavras são semelhantes, mas a estrutura mudou. O que antes era caminho, tornou-se rito. O que nascia de uma experiência direta passou a ser repetido como um costume. As primeiras comunidades cristãs não tinham livros. As orações eram transmitidas de boca em boca, acompanhadas de gestos, respiração e ritmo. A voz era o templo. Cada repetição era um reencontro com o sentido. Só muito tempo depois vieram os textos, e com eles as diferenças. Quando o Pai Nosso foi escrito em grego, ganhou uma forma mais ordenada. Quando foi traduzido para o latim, recebeu o tom jurídico do império. O verbo se tornou lei. A metáfora virou mandamento. O latim buscava precisão, mas o aramaico expressava relação. Entre esses dois mundos, a oração perdeu parte da espontaneidade que a tornava viva. Jesus não ensinava fórmulas, ensinava direções. Cada linha do Pai Nosso era um degrau de consciência, não uma lista de pedidos. Por isso, no idioma original, a oração soava como um percurso interior. Ao traduzir, os escribas preservaram as palavras, mas não o movimento que elas carregavam. A frase "Venha o teu reino" é um exemplo claro. No aramaico, Tete Malkutak descreve uma ação contínua. O reino vindo, manifestando-se agora, enquanto se fala. No grego e no latim, essa dimensão desapareceu. O verbo passou a indicar futuro. O reino deixou de ser algo presente e se tornou promessa. O mesmo ocorre com "Seja feita a tua vontade". No texto original,
O termo retzonak significa direção, propósito, intenção que sustenta a vida. Ao ser traduzido como vontade, ganhou o peso de submissão. Jesus não ensinava passividade diante de Deus. Ensinava alinhamento. A vontade divina não era uma ordem externa, era o movimento natural da criação em harmonia. A tradução transformou coerência em obediência. Essas mudanças parecem sutis, mas alteram toda a lógica da oração. O aramaico convida à participação. O latim impõe distância. Um fala de experiência, o outro de autoridade. E é por isso que, ao longo dos séculos, a oração que nasceu como guia interior acabou usada como código de devoção. Em mosteiros, escolas e igrejas, o Pai Nosso se tornou símbolo de unidade. Mas quanto mais era repetido, mais se afastava da intenção inicial. As palavras se fixaram, o sentido se diluiu. A prática venceu o entendimento. Hoje, a maioria das pessoas o recita sem pausa, sem refletir sobre o que está sendo dito. E talvez o maior erro esteja justamente aí. Quando a fé se transforma em repetição automática, perde-se o contato com o que um dia foi revelação. O que Jesus ofereceu não era uma sequência de frases para decorar. Era um mapa para reorganizar a consciência humana. Cada linha era um espelho, cada verbo uma ação espiritual. A oração era viva porque refletia movimento. Recitar o Pai Nosso no idioma original não é um ritual alternativo. É uma tentativa de restaurar esse movimento, de sentir novamente o som que unia o sagrado ao cotidiano, de lembrar que antes de se tornar palavra escrita, ele era um sopro, o mesmo sopro que ainda ressoa na voz de quem o compreende de verdade. Nenhuma palavra do Pai Nosso está ali por acaso. A sequência foi construída como um percurso. Cada linha prepara a seguinte. O sentido não está em uma frase isolada, mas no caminho que todas formam juntas. Jesus não falava para estudiosos, falava para pessoas simples, e é justamente por isso que sua linguagem era direta, mas carregada de profundidade. Ele estruturou a oração como uma escada que começa no reconhecimento e termina na libertação. Tudo começa com Pai Nosso. Em aramaico, Abum não é um título solene, é uma palavra de relação. Significa fonte, origem, presença que dá identidade. Não indica autoridade, mas vínculo. Quando Jesus inicia assim, ele desfaz o medo e aproxima o divino do humano. A primeira linha não é uma invocação distante, é um reconhecimento de pertencimento. Em seguida, vem, que estás nos céus. No aramaico, de Bashmaia, fala de céus no plural. Refere-se a múltiplas dimensões da realidade. O visível e o invisível, o físico e o interior. Não aponta para um lugar distante, mas para uma presença que permeia tudo. Essa ideia muda completamente a imagem tradicional de Deus, observando do alto. Em aramaico, Deus não está fora, está dentro e ao redor. Essa percepção é o primeiro passo da transformação.
O homem deixa de buscar o sagrado em outro lugar e passa a reconhecê-lo na própria existência. Depois vem santificado seja o teu nome. Na mentalidade semítica, o nome representa a essência. Não é uma palavra, é uma presença. Santificar o nome não significa torná-lo sagrado, mas permitir que sua essência se manifeste. A oração, portanto, não começa pedindo nada, começa reconhecendo uma realidade. O sagrado está em tudo, mas precisa ser percebido. No tempo de Jesus, essa ideia era revolucionária. O nome divino era guardado com rigor, pronunciado apenas por sacerdotes. Ao ensinar que o nome podia ser vivido, e não apenas repetido, Jesus deslocava o poder do templo para a consciência. A quarta linha é o ponto de virada. Venha o teu reino. Aqui, o texto deixa de descrever e passa a agir. Em aramaico, o verbo usado é dinâmico. O reino está vindo, manifestando-se agora, enquanto se fala. Não é uma promessa futura, é uma transformação presente. O reino não é um lugar, é um estado de alinhamento entre o humano e o divino. Por isso, cada vez que essa frase é dita com compreensão, algo se move. Ela não pede um evento futuro, mas convida a uma disposição interior. O reino vem quando a vida se ajusta à justiça, à compaixão e à verdade. Logo depois, surge: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No idioma original, Ratsonak não é uma vontade imposta, mas uma direção natural da vida. Jesus descreve o equilíbrio entre o invisível e o visível, o mesmo fluxo que mantém o céu e a terra em harmonia. Essa linha não fala de submissão, fala de coerência. Quando se compreende essa coerência, o caos interior começa a se reorganizar. As palavras revelam que a vontade divina não se cumpre pela força, mas pela correspondência. A harmonia celeste não é uma recompensa, é um reflexo do equilíbrio humano. Essas 5 primeiras partes formam o primeiro movimento da oração: reconhecimento, presença, manifestação, transformação e harmonia. É o momento em que o ser humano se alinha com o divino. Só então vêm as petições, que não são pedidos materiais, mas reflexos desse alinhamento interior. As traduções posteriores quebraram essa progressão. O Pai Nosso passou a ser lido como uma sequência de temas: Pai, Reino, Pão, Perdão, Tentação, sem a percepção de que todos são etapas de um mesmo processo. No texto original, há ritmo e crescimento. Cada verso é uma ponte, cada pausa, um convite à consciência. O aramaico não separa som e sentido. O ritmo da fala também comunica o que a palavra significa. Por isso, quando se recita o Pai Nosso com pressa, ele perde parte de sua força. As pausas curtas, os intervalos, a respiração, tudo fazia parte do ensinamento. O silêncio entre as frases era o espaço onde o ouvinte podia entender. Jesus não ensinava discursos, ensinava respiração. E talvez por isso sua oração tenha sobrevivido tanto tempo, porque ela se adapta ao fôlego humano. Cada linha cabe em uma única respiração.
É assim que se grava o que é eterno, não no papel, mas no ritmo do corpo. Quando o ensinamento é entendido assim, a oração deixa de ser repetição e se torna caminho. Um caminho que começa com reconhecimento e termina com libertação. O Pai Nosso não foi criado para ser memorizado, mas para ser percorrido. E quem percorre esse caminho percebe que, nas palavras simples de um idioma antigo, há um mapa completo de reconciliação. A estrutura revela que Jesus não ensinava apenas o que dizer, mas como viver. Cada palavra era um degrau, cada pausa, um passo. E quem subia por esse caminho entendia que a oração não era uma forma de falar com Deus, mas uma forma de se ajustar a Ele. Depois do alinhamento interior, o Pai Nosso desce à experiência humana. As linhas seguintes tocam a realidade concreta da vida, o alimento, as relações, as feridas que o tempo acumula. A oração que começou olhando para o alto, agora se inclina sobre a terra, sobre o que sustenta o corpo e o que liberta o espírito. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em aramaico, essa frase é Havlan Lakma, Tzunkanan, Yauman. A palavra Lakma significa pão, mas no idioma original, ela carrega uma amplitude que o português dificilmente abrange. Indica sustento, alimento, aquilo que mantém o ser vivo em equilíbrio. Não se refere apenas ao pão físico, mas a tudo o que alimenta a existência. O corpo, a mente, o coração. O verbo empregado por Jesus está no presente contínuo, sugerindo algo que se renova a cada instante. Uma doação constante, não um pedido de emergência. O sentido, portanto, não é o de súplica, mas de confiança. Jesus não ensinava a pedir o pão porque o povo tinha fome. Ele ensinava a confiar que a vida provê o necessário quando o medo do amanhã é silenciado. A oração, nesse ponto, fala de um ritmo espiritual, viver com o suficiente, sem acúmulo e sem angústia. É o oposto do desespero. É a lembrança de que o essencial chega no tempo certo. A tradução para outras línguas suavizou essa nuance. O verbo foi deslocado para um tempo verbal mais fixo. A imagem se tornou estática e a frase, que expressava movimento, passou a soar como uma fórmula. Mas no aramaico, ela vibra com o mesmo fôlego de quem respira. É uma declaração viva. Continua nos dando hoje o sustento de agora, não um pedido frio por um alimento futuro. Para o povo que ouvia Jesus, o pão era símbolo de sobrevivência, mas também de partilha. Ele unia as pessoas em torno da mesma mesa, lembrando que a vida se mantém quando é dividida. Ao ensinar essa linha, o mestre não falava apenas de fé, falava de comunidade. Dizia que o alimento é dom, não propriedade. O pão que se reparte é o mesmo que multiplica. Logo depois, a oração dá outro passo e entra em um terreno mais profundo, o das relações humanas e das feridas que elas deixam. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em aramaico, Shbuk Lan Hoben. A palavra Hoben deriva de Hab, dever, estar preso a algo.
carregar uma obrigação. Ela designa não um pecado, mas uma dívida real, uma falta concreta, muitas vezes material. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele falava a um povo sufocado por impostos e obrigações que Roma impunha através de coletores locais. O ensinamento era espiritual, mas também social. Uma libertação das correntes invisíveis que transformavam a vida em fardo. Naquele contexto, perdoar uma dívida não era um gesto simbólico, era um ato de ruptura. Significava interromper o ciclo da opressão. Cada vez que alguém perdoava um devedor, restabelecia o equilíbrio que o sistema econômico destruía. O perdão libertava os dois lados, quem devia e quem cobrava. Era a restauração da justiça por meio da compaixão. Com o tempo, Robin foi traduzido como pecados. A ideia de culpa substituiu a ideia de desequilíbrio. O foco saiu das relações humanas e passou para o interior da consciência. O perdão deixou de libertar o outro e passou a aliviar a própria alma. Essa mudança deslocou a mensagem de Jesus do campo da convivência para o campo da penitência. O que antes era um convite à reconstrução da sociedade tornou-se uma experiência de culpa individual. Mas no idioma original, o sentido permanece cristalino. O perdão é um ato de restauração. Ele devolve à vida o movimento que o ressentimento interrompe. O desequilíbrio nasce quando alguém retém o pão, a dívida, a mágoa. Tudo o que é retido se torna peso. Tudo o que é liberado volta a fluir. É por isso que essas duas frases aparecem lado a lado. Uma fala sobre o que sustenta, a outra sobre o que liberta. Uma ensina a confiar, a outra ensina a soltar. Para Jesus, o pão e a dívida são duas faces da mesma lei, a da reciprocidade, receber e liberar, confiar e perdoar. É assim que a vida se mantém. Aquele que acumula, seja bens ou rancor, rompe o ciclo. Por isso o pão é diário, não se guarda, e o perdão também. Ambos pertencem ao presente, nunca ao passado, nem ao futuro. No coração do Pai Nosso, a mensagem é simples e absoluta. A fé não se mede pelo quanto se crê, mas pelo quanto se liberta. O pão que se pede é o mesmo que se reparte. A dívida que se perdoa é a mesma que se dissolve na consciência de quem entende que nada lhe pertence. O mestre não falava de moral, falava de fluxo. Quando o fluxo é interrompido, o mundo adoece. E a cura começa quando alguém, ao repetir essas palavras, compreende o que realmente está dizendo. As últimas palavras do Pai Nosso completam o círculo iniciado no reconhecimento da origem. Depois de falar sobre o pão e o perdão, Jesus conduz a oração ao ponto mais delicado da existência humana, a travessia da prova. É o momento em que a fé deixa de ser conceito e se torna resistência. Não nos deixes cair em tentação. Em aramaico, a expressão é tla'atalan, l'nisyuna. A palavra nisyuna vem da raiz nassá, que significa provar, testar, experimentar a consistência de algo.
é a mesma raiz usada no Antigo Testamento para descrever o processo pelo qual o homem é lapidado. Não há ali conotação moral, mas o sentido de enfrentamento e amadurecimento. Jesus não pedia para escapar das dificuldades, mas para não ser dominado por elas. A tradução posterior alterou o tom da frase. No latim, et ne nos inducas in tentationem soa como se Deus conduzisse o homem à provação. Essa inversão criou séculos de medo. No idioma original, o pedido é o contrário. Não nos deixes ser vencidos pela prova. O verbo talan carrega a ideia de permanência, como quem pede para não ficar preso num mesmo erro, para não se afundar em uma escuridão interior. É o pedido de quem compreende que o mal não está fora, mas nas próprias repetições que afastam a consciência do equilíbrio. O contexto em que Jesus ensinou essas palavras ajuda a entender a profundidade delas. A vida sob domínio romano era uma sequência constante de provações. Cada decisão tinha um preço. Cada esperança exigia coragem. Não nos deixes cair em tentação. Significava para aquele povo não desistir, não ceder à desesperança, não perder a fé em meio à injustiça. Era uma frase de sobrevivência espiritual. Essa parte da oração mostra que a provação é inevitável, mas o desamparo não é. O homem é testado para se lembrar do que o sustenta. Quando a fé é reduzida à crença, ela se quebra na primeira dificuldade. Mas quando é presença, ela permanece mesmo no silêncio. É esse tipo de fé que Jesus ensinava. Não a que suplica por segurança, mas a que resiste porque sabe que não caminha só. Logo depois vem, mas livra-nos do mal. Em aramaico, ela passan min bicha. A palavra bicha não designa uma entidade maligna isolada, mas tudo o que gera desequilíbrio, confusão, separação. É a força que fragmenta a alma e rompe a harmonia entre o ser e a vida. Quando Jesus pede libertação do mal, ele não fala de um inimigo externo, mas de um estado de desordem interior. O pedido é para que a mente permaneça lúcida, mesmo quando o mundo ao redor perde o sentido. Em seu idioma original, o verbo passan traz a ideia de libertar completamente. Não se trata de escapar, mas de ser desatado. O mal é visto como aquilo que prende, que cria ciclos de medo e reação. O pedido é para que esses laços sejam cortados antes que se tornem destino. Livra-nos do mal. É o clamor de quem entende que o verdadeiro perigo está em esquecer a presença. Essas duas frases encerram a oração com precisão simbólica. O Pai Nosso começou na origem, percorreu o sustento, o perdão e agora chega à consciência. O homem que se alinha com o divino não deixa de enfrentar a prova, mas atravessa a escuridão com a certeza de que não está só. A tentação e o mal deixam de ser inimigos externos e se revelam como parte do mesmo processo de retorno à clareza. Ao longo dos séculos, essas últimas linhas foram repetidas milhões de vezes, mas raramente compreendidas em sua totalidade.
Quando Jesus as pronunciou, ele não encerrava uma oração. Ele encerrava um ensinamento. Mostrava que a espiritualidade verdadeira não está em pedir livramento, mas em cultivar presença. A presença é o que sustenta quando o chão falta. É a lembrança silenciosa de que o divino não abandona o humano nem no instante mais escuro. O aramaico expressa isso de forma viva. Suas palavras não são conceitos, são movimentos. Ao dizê-las, o falante respira diferente, o corpo se ajusta. É uma linguagem que ensina não apenas o que dizer, mas como estar. O Pai Nosso, em sua estrutura completa, descreve uma jornada, da origem à redenção. Primeiro, o homem reconhece o vínculo com o Criador. Depois, alinha-se ao equilíbrio do céu e da terra. Aprende a confiar no presente, liberta o que o prende e, por fim, atravessa a prova com a consciência desperta. É um mapa espiritual que começa no chamado e termina na presença. Quando a oração é pronunciada com entendimento, o livra-nos do mal não é um grito de medo. É uma afirmação de que a luz existe mesmo dentro da sombra. O mal não é um poder absoluto, é ausência de lembrança. E a lembrança é justamente o que o Pai Nosso restaura. A recordação de quem somos, de onde viemos e do que nos sustenta. Ao ouvir essas palavras em aramaico, a sensação é de retorno, como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo e o som das montanhas antigas ecoasse outra vez. É como se por um instante o coração reconhecesse um idioma que nunca aprendeu, mas sempre soube. O Pai Nosso não promete livrar o homem do sofrimento, mas mostra que existe um sentido que atravessa todas as dores. O que começou como um pedido se revela como um caminho. O que parecia uma oração termina como um reencontro. A presença que Jesus ensinava não depende de templo, nem de ritual. Ela se manifesta em qualquer lugar onde alguém repete suas palavras com consciência. É o instante em que o humano toca o eterno e o eterno responde sem voz. Essa é a herança do Mestre, não um texto para decorar, mas um caminho para viver. E quando esse caminho é seguido, mesmo em silêncio, ele conduz sempre ao mesmo destino, o ponto onde o medo se dissolve e a fé se transforma em descanso. Porque tudo o que começa na origem termina na presença. E é nessa presença que o som do aramaico ainda ecoa, atravessando séculos, idiomas e fronteiras, para lembrar que o divino nunca se ausentou.